Olá, joinha? Tô trazendo aqui hoje uma pílula sociológica para você sobre identidade, cultura e nação. Doideira, hein? Pois é. Bom, acho que assim como eu, você inevitavelmente em algum período da sua vida já parou para se perguntar coisas do tipo: quem eu sou? Como é que eu me identifico? Quais as coisas eu gosto? Como é que eu me represento no mundo? São perguntas bem naturais, mas também são perguntas super importantes pra gente poder pensar a questão da identidade. A identidade nada mais é nossa representação, como a gente se representa no mundo. E, bom, se eu tô falando de representação, eu tô falando de algo que está sendo construído, elaborado. Portanto, a identidade é algo dinâmico e em constante construção. Faz sentido isso? Pois é, pra mim faz muito sentido. Por quê? Algumas características que eu tenho são características que se mantêm. Por exemplo, a minha altura, a cidade onde eu nasci. Todas essas questões eu não consigo mudar. São parte da minha identidade. No entanto, tem outras, por exemplo, que eu mudo bastante. A exemplo do meu cabelo, a minha forma de falar, a minha forma de expressar os meus gostos. Tudo isso também conforma a minha identidade, essas novas experiências que eu vou adquirindo ao longo da minha vida. E isso faz sentido porque essas minhas transformações também dizem respeito sobre um senso de pertencimento. A identidade também tem a ver com isso, né? Ela está relacionada ao senso de pertencimento e de participação a um determinado grupo. Esse processo de construção da nossa identidade, a elaboração desse senso de pertencimento, está relacionado a um processo de convivência e interação entre pessoas que normalmente se dá porque a gente identifica que aquele grupo de pessoas tem determinadas características comuns. Isso nos faz pensar, então, se a minha identidade, se eu, Débora, sou uma pessoa diferente de você, isso significa, então, que talvez nosso pertencimento cultural também é diferente. Tá conseguindo acompanhar? Bom, agora que a gente já sabe o que é identidade, então não é uma identidade só, são identidades no plural. O que é cultura? A palavra cultura, então, se refere a costumes, a valores e comportamentos de pessoas, de um grupo, de uma determinada sociedade, que também tem a ver com as suas tradições, com as suas práticas sociais, também tem a ver com a comida, com a música, com as artes, né? Alguns desses aspectos culturais são bastante visíveis. A língua, por exemplo, né, de outro país, é um fator cultural bastante distintivo. Outros aspectos, no entanto, não são tão notórios assim, não são tão visíveis. E então a gente pode pensar a cultura talvez por uma metáfora como a metáfora do iceberg. O que estaria na superfície, que são as coisas que a gente notoriamente vê, são apenas a pontinha do iceberg daquilo que está por detrás, bem enraizado, que são os grandes sistemas de crenças e valores daquela sociedade. Vamos pensar na nossa identidade brasileira. Quais são as raízes da identidade brasileira? Quais são as raízes do Brasil? Aqui falando, parafraseando Sérgio Buarque de Holanda, né, com o livro dele, muito importante sobre a nossa formação cultural e política brasileira. Bom, assim como a minha identidade é diferente da sua, uma cultura também nunca é homogênea e também ela nunca é totalitária. Ou seja, eu tô falando de culturas no plural, assim como eu tô falando de heterogeneidade cultural. Porque dentro desse celeiro cultural, dessa diversidade inteira, a gente consegue identificar várias formas de vida, várias formas de se manifestar, né? Por isso, é importante dizer que essa noção de cultura é uma noção muito difícil de se fechar como um conceito, porque a gente está falando de construções humanas, a gente está falando de seres humanos, né? E seres humanos dentro de sociedade são plásticos, o que significa isso? Que a cultura também está em um processo de transformação. A partir dos contatos que a gente estabelece, dos novos contatos e interações que a gente estabelece com o nosso meio, com os meios de modo geral, né? Seja o meio geográfico ou até mesmo com a internet, por exemplo. Tá, e então, como é que você vai conseguir relacionar isso tudo com nação, Débora? Aí é que tá. Bom, a construção dessa ideia de nação, olha só, tá falando de novo a palavra construção. Logo, se trata de uma ideia imaginada. Benedict Anderson, um autor super importante sobre essas leituras sobre nação, construção dos estados-nação, identidades nacionais, diz que essa ideia, nação, trata-se de uma comunidade imaginada. Uma comunidade imaginada que representa os seus símbolos nacionais, que vão criar essa identidade nacional comum.
E aí a gente está falando então de uma nação de muitas pessoas, né, que compartilham ou que se sentem pertencentes a um determinado território, que compartilham de uma mesma cultura, muitas vezes representada pela sua língua, suas tradições, seus costumes, etnia, gostos musicais, etc. São fatores que faz com que a gente se identifique e a gente se sente pertencente àquele grupo, àquela nação, àquele país. No século XIX, teve uma função bastante importante a construção das identidades nacionais para a consolidação dos estados nacionais, né? Vamos pensar na nossa identidade brasileira, então, no nosso país, na nossa nação brasileira. O que é que nos une enquanto Brasil? O que cria em nós, brasileiros, a sensação de pertencimento, o sentimento de pertencimento, né? O que é que nos faz brasileiros? Por que e para que fazer parte de uma nação? Perguntas super importantes que, por exemplo, Darcy Ribeiro, o antropólogo, nesse livrinho aqui, peraí. Pam, pam. Quem é o povo brasileiro? Quem é? Me diz. O que você acha disso? Qual é a tua opinião? Bom, essas perguntas que eu trouxe para você são reflexivas e eu mostrei esse livro aqui, citei, para poder te dizer que são perguntas tão importantes, caras ao pensamento das ciências sociais, que nos faz pensar, por exemplo, que, se liga nessa fita, a identidade nacional, a elaboração, a construção da identidade nacional, no século XIX, por exemplo, a partir, lembra do movimento modernista de 1870? Então, os grandes intelectuais da época refletiram bastante de como seria a formação desse Brasil, qual é a nossa formação, nossa identidade cultural. Segundo Darcy Ribeiro, na leitura dele, a nossa identidade cultural brasileira foi pensada a partir da sua falta. Por quê? A gente tem que se lembrar que a gente está falando de um país, do nosso país, do processo de colonização, que foi uma sociedade escravocrata. Então, a nossa identidade foi construída, na perspectiva de Darcy Ribeiro, a partir da sua incompletude. A questão do negro no Brasil foi notada como falta. Olha a loucura. Por quê? Baseado nessa ideia, a gente tem a noção de raça. Raça como estruturante na nossa formação de identidade, no sentido bastante negativo. Por quê? Porque a gente está falando de uma falta, afinal de contas, não éramos europeus. Não somos um país europeu. A branquitude aqui era o objetivo a ser alcançado. E aí a ideia do mestiço, para se tornar mais branco, para que essa sociedade se tornasse mais branca. É bastante dura essa perspectiva da nossa identidade cultural, porque coloca o racismo como central na nossa formação da identidade cultural brasileira. Muitas reflexões a gente tem para fazer, não é mesmo? Quem é esse Brasil? Como é o nosso Brasil hoje? Como a nossa identidade cultural hoje está sendo representada? A maioria da nossa população é negra. Esta população, a gente representa ela no nosso Brasil? Fica aí a pergunta.